nossa força. Amém. A cada dia Deus está nos dando mais outro passo. Amém. E esta manhã Deus tem muita coisa para nós. Amém. Abra o teu coração para receber. Cada tijolo que está sendo pousado, isso está levantando uma parede. Eu louvo a Deus por esta grande conferência. Eu louvo a Deus pelas todas as mensagens que vai identificar esta casa, vai fazer a diferença nas nossas vidas. Cada homem de Deus tem graça diferente. Nós precisamos beber dessa graça, fluir nessa graça. Não perca nenhum pregador. E agora nós temos um grande homem de Deus que tem muita experiência no ministério. É meu pai. E alguém que já caminhamos junto há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Conhece-me muito bem. Conhece todo. Ela conheceu Josué quando estava ainda bebê. E dormia junto com o profeta Josué. E é uma grande graça. É um homem que tem mais de 50 anos no ministério. É uma conferencista internacional. É um missionário de carreira. É um homem que impactou várias vidas ao nível do mundo. Já pregou não sei se mais de 100 países. Está sempre ativo. E quando ele entrou na reforma, né? E a vida missionária se abriu muito forte. Antes, quem cuidava toda a família era a nossa mamãe Helena. E agora a mamãe diz assim: todos já tem netos, já tem mais de 25 netos. E agora ele diz assim: não, vou ficar sempre perto desse homem. Porque eles começaram nós, e depois eles receberam os equilíbrios todos foram e voltaram todos. Agora eu penso que o amor deles é muito mais do que antes. Antes de chamar o nosso papatinho, apóstolo Tim, vamos chamar ele novamente. Vem aí. Ela, nas funcionalidades dela, era academiada, agora é portuguesa, mas agora é adorada. Nasceu em Suazilândia, os pais eram missionários lá na Suazilândia, onde que o pai dela era doutora do reino da Suazilândia. E como missionária, e depois o papai Didi encontrou lá na América, se casaram lá na América, na faculdade, e estavam juntos. Nem bem. Precisa sempre ter do lado. Amém. Amém, nossa vida. E a palavra que eu tenho para vocês todos, que eu estou muito feliz, porque estamos juntos com o Amém. Este é um bocadinho céu na terra. Porque no céu na terra é de todo lado. Visto que é um pouquinho complicado de onde eu venho, não é? Faz facilmente.
lá, mas o meu coração é mesmo da África. Mesmo em África, fui criada até os meus 17 anos em Swaziland, agora chama-se Eswatini. Então, para estar juntos aqui é uma sonda realizada para nós. Claro, os anos passam, nos aprendemos, ficamos mais ligados, mas em casa oramos para a família espiritual. Vocês são família espiritual. Mesmo se na escola também, a escola e Deus não gosta, nós não temos escolha, porque a sangue de Jesus é sobrenatural. Sangue de Jesus é não como outro sangue natural. Não é como sangue biológico, não. Sangue de Jesus une-nos. Nós sentimos bem lá dentro do Espírito. É uma coisa em Deus que nada mais pode satisfazer. Nada. Então, é tão muito difícil. Eu amo cada um de vocês, mesmo os amigos novos, que eu sinto eterno, né? E os mais velhos, olham pelo branco. Eu estava a contar a cara do Melo cada vez que eu vinha. Porque os nossos filhos são assim. Nós estamos juntos. Quando Deus une, nada se separa. Ele é Deus da aliança. E este é o Melo. Eu já estou casada com ele 54 anos. Vida plena. E sim, temos 20 netos. E a última é bisneta. Então, eu preciso viajar para ver a família, porque são duas em Portugal. E o resto está no outro lado do mundo, Califórnia, e sabe por quê? Deus sopra. Quando uma família é boa, com o amor de Deus, Deus sopra para ti. Ele manda. Diz, Deus, custa, dói, ai. Não é? Mas ele diz, não, existe amor de Deus que une. Mesmo este domingo vamos ter uma reunião Zoom da família. Cada mês estamos juntos pela internet, a falar, a orar, porque todos amam Jesus. Então ele deixa-nos passar para o outro lado do mundo para dar sabor no sopro, não é? Sal e luz. Somos assim, família de todo lado. Mas a nossa família espiritual, eu a vocês, a minha amor. Eu não disse que estamos aqui quase 30 e tal anos, não é? Então é muito tempo, não pode, não é? Sair dos nossos corações, é impossível. Porque Deus está conosco. Lembro que quando este foi construído, já foi muitos anos. Deus está a abençoar-nos hoje para estar juntos para esta conferência. E amanhã precisamos voltar à nossa terra. Já estivemos na rua um mês já, a viver com malas, e precisamos voltar. Mas Deus te abençoe a todos. Vamos batendo palma para a glória do Senhor. Muito obrigado. Vamos chamar o apóstolo Cheverel. E enquanto o homem de Deus está vindo, estamos chamando. Aleluia. Um, dois, ah, sim, melhor. Vocês podem encerrar. Obrigado. Eu lembro dos primeiros dias desta igreja. 30 anos atrás era só madeira batida, chapa para cima. Lembro daqueles dias? Quem estava naquela igreja, na igreja quando era somente chapas e bancos assim de madeira? Mas Deus tem feito uma coisa tremenda ao longo dos anos. Graças a Deus. Somos testemunhos da graça de Deus sobre este ministério. É a referência para muitas outras denominações
igrejas nesta terra. Esta igreja é uma igreja pioneira. Abriu a porta. E quando, sendo pioneiro, tem que lidar com muito lixo. Às vezes. Tem que cortar as árvores, tem que abrir o caminho para facilitar o caminho para os outros. Não tem sido fácil, mas há vitórias e a igreja ainda não acabou, porque tem muito para frente. Porque essa terra tem que ser conquistada. Amém. E a justiça tem que reinar em Angola. Amém. O reino de Deus tem que ser visível em todo lado. Aleluia. Amém. Como a minha esposa diz, temos andado agora um mês assim, fora da casa, em vários sítios, não somente aqui em Angola, mas também à África do Sul, juntamos pastores de Moçambique e de Swatini. Tivemos um tempo assim de retiro juntos, de ministrar a esses pastores jovens. E graças a Deus, Deus está a fazer algo diferente em África. Nós temos viajado, eles não é 100 países, 80, mas 80 ainda é muito. Mas Deus tem ainda mais para nós. Tenho 76 anos. Eu sou jovem ainda. Mas com 70 anos, eu perguntei ao Senhor, Deus, o que queres para mim? Porque nós entregamos o ministério em Lisboa, o nosso filho, certo? Eu tenho feito um bom trabalho. Então eu estava a viajar muito, e viajando muito, e sendo pastor não é bom. O pastor tem que ser local, tem que investir na igreja local. Então o meu ministério começou a tocar muitas nações, porque Deus deu uma palavra sobre isso. E com 70 anos eu perguntei, Deus, o que é para o futuro? Onde é que estou a investir a minha vida? Ele disse, nos próximos 10 anos, eu vou ter mais fruto que todos os anos antes. Então eu vejo isso, eu sou 6 anos nesta década, eu sei que tem sido algo incrível, sem planear, sem andar pedindo qualquer coisa, mas Deus tem aberto os céus. Não somente em termos de alcance, em termos de envolvimento em muitas nações diferentes, principalmente em treinar líderes, pastores, em lugares assim muito distantes, como em Tailândia, em Laos, em outubro vamos estar em Paquistão, países muçulmanos que estão abertos ao Evangelho. Tem sido incrível, não é? Temos que levantar os nossos horizontes e nossa visão. Na hora para as circunstâncias, temos que ver que cada circunstância negativa é oportunidade para fazer ainda mais. Ver a mão de Deus. E graças a Deus, Deus tem sido fiel nisso. Mas, de longo do ministério, vendo missões diferentes, igrejas diferentes, da Alasca até Ásia, até América do Sul, África, em todo lado. Uma coisa que tem sido para mim uma grande tristeza é que eu tenho visto muitas pessoas com ministérios incríveis, grande impacto, que aparecem de um dia para o outro, caem em pecado. Eu não sei se tem visto isso aqui. A América tem sido um ataque ideal incrível sobre a liderança da igreja. Muitas pessoas idôneas, muitas pessoas que têm muita influência, um dia para o outro, caem em pecado. Em África, em Europa, em Portugal, nós temos visto isso também. E às vezes me perguntam, mas como é possível uma pessoa tão ungida por Deus, tão usada por Deus em muitas áreas, na área da televisão, na área de um dia para o outro ter adultério, divorciar a sua esposa,
abandona todo o seu ministério. Mas como é possível? Mas sabe que não é um dia para o outro. Ninguém. Ninguém peca de um dia para o outro. Porque se nós não ganharmos aquela guerra que está dentro de nós, nunca podemos ganhar a guerra que está fora de nós. E essa guerra interior contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa carne, tem que ser vencida. E hoje eu quero falar acerca da guerra que está dentro. Porque, irmãos, vocês têm uma grande responsabilidade. Eu sei que muitos de vocês têm uma experiência tremenda do Senhor e tudo, mas não é tão importante como vocês começam. É mais importante como vocês terminam a vossa carreira. Eu quero que vocês terminem em vitória. Que vocês terminem com fruto que permanece. Que pode durar de geração em geração. Eu vejo isso como algo tremendo. É como nós podemos passar de geração em geração e ver o fruto. Essa é a legado. É ter algo que vive mais anos do que nós. Então hoje eu quero falar sobre essa área, como vencer e como que o Senhor nos capacita para essa batalha. Porque Ele não deixa-nos sozinhos com isso. Ele deu-nos o seu Espírito que habita dentro de nós para vencer aquela batalha de dentro de nós. E nós temos que saber como ser homens e mulheres espirituais que têm domínio sobre a sua carne, que têm domínio sobre a sua alma, que nós somos pessoas espirituais em dias de hoje. A carne luta contra o Espírito. E a carne não pode ser expulsa. Um dia vamos deixar a carne aqui. Mas então temos que ter domínio sobre a carne. O corpo, o Derek Prince, era o nosso pai de fé. Ele disse uma coisa, ele disse que o nosso corpo é um tremendo servo, mas um horrível mestre. Nós temos que, o corpo tem que nos servir, não pode dominar sobre nós. Deus criou-nos de uma forma incrível, uma forma maravilhosa. E nós temos a impressão digital de Deus na nossa própria formosura, na forma que nós fomos criados. Nós vamos ver isso e em cada área da forma que Deus nos criou. Satanás tenta de atacar, tenta de criar uma fortaleza, tenta de manipular-nos e levar-nos para servir a criatura em vez do Criador. Eu quero que nós abrimos em Isaías 54. Isaías 54. Versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda arma, essa ferramenta significa arma, toda arma preparada contra ti não prosperará. Deus tem uma promessa tremenda. Agora, várias implicações neste versículo. Primeiro é que vai haver ataques contra ti. É uma coisa implícita nesta passagem. Porque se não haver ataques, então não precisamos de armas. Mas porque nós somos atacados quase diariamente, seja com pensamento, seja com impulso, seja com influências de fora e de dentro. Nós fomos dadas armas espirituais para combater contra esse ataque. Outra implicação é que esses ataques são argumentos
Toda língua se levanta contra ti em juízo. São argumentos. Porque essa guerra não é uma guerra contra a carne, não é contra as coisas visíveis. Mas essa guerra é contra os argumentos. O inimigo lança argumentos continuamente contra nós. Essa guerra é como nós estamos no tribunal e não somos atacados com vários argumentos. E depois a nossa defesa é Jesus. Ele apresenta a nossa defesa aquilo que Ele fez para nós. E o juiz, que é o Deus Pai, determina a nossa sentença. Somos perdoados, justificados ou condenados. Então essa batalha de dentro tem a ver com argumentos, com coisas que são levantadas contra nós, principalmente na nossa alma, na nossa mente. E depois a outra coisa implícita nesse versículo, que a vitória vem de uma posição celestial. Amém. Nós temos que vencer isso no Espírito. Não é somente a carne contra a carne, não é somente a ira contra a ira. Não é somente aquela força de vontade. A força de vontade não dá para vencer a carne. Porque há momentos em que não temos vontade de resistir. Não temos vontade, nós caímos. E essa batalha não é quando estamos aqui no púlpito, é quando estamos em casa, quando estamos sozinhos. A nossa caráter, a nossa integridade não é vista no público, é visto quando estamos sozinhos. O que estamos a ver, o que estamos a ouvir, o que está a pensar. E essas são aquela base daqueles momentos, principalmente, e essa eu estou a falar com pastores e ministros aqui, do Evangelho. A maior luta vem logo depois de ser grandemente usado por Deus. É verdade. Porque nós estamos assim no relaxo, assim, e às vezes baixamos a nossa guarda e depois vem aquele ataque, vem aquele pensamento, aquela tentação. Abrimos o internet e começamos a surfar para os vários canais no YouTube para ver coisas que não devemos ver. Ficamos sem resistência em tudo. Irmãos, eu quero que nós abrimos essa área, porque essa área nós temos que lidar com isso. Não há mais ninguém que pode vencer essa luta. Nós temos que saber vencer. Então, essa é a primeira Tessalonicenses 5:23, que vocês conhecem bem essa passagem. Fala sobre o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente cultivado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essas três partes do ser humano: espírito, alma e corpo. Em cada área, Satanás ataca. Em cada área nós temos que vencer. Por isso eu quero que nós descobrimos agora como que ele ataca na área do nosso corpo, que é a nossa carne, a área da nossa mente, a nossa alma, e também a área do nosso espírito. O nosso corpo, vamos começar com o corpo, porque é o visível. Mas esse corpo não é a nossa identidade, é somente a nossa casa. Nós habitamos no nosso corpo. E esse corpo foi feito para viver aqui na terra. Não foi feito para viver no céu. Foi feito para aqui. E esse corpo, mas tem essa impressão digital de Deus. Claro que Deus não é físico. Ele é espírito. Ele não tem corpo físico. Mas dentro do nosso corpo, que Ele criou-nos do pó da terra. Ele criou-nos
com uma ligação desta terra. E quando morremos, o nosso corpo volta ao pó. Mas dentro do nosso corpo também temos essas três partes. Temos osso, que é a nossa estrutura, é para a nossa proteção, protege os órgãos essenciais, não é? Como o nosso coração, os pulmões e tudo, protege. Temos ossos aqui que protegem, temos ossos que dão estrutura e temos ossos que dão agilidade, em que nós podemos empenhar coisas e tudo. Imagina o corpo sem ossos. Ficamos como gelatina. Não conseguimos ficar em pé. Não temos. Então, esses ossos, o inimigo ataca para abanar a nossa sensação de estabilidade. Porque os ossos falam de estabilidade, da estrutura. E ele ataca-nos na área da estabilidade. Ele ataca-nos na nossa capacidade de permanecer firme. Quantos de vocês têm sido atacados nessa área e foi tentado de desistir? Começaste uma coisa e depois tudo vem contra ti e parece que agora eu desisto. Aquela capacidade de permanecer é aquela impressão digital de Deus. É a nossa estrutura, a nossa firmeza. O inimigo quer que não sejamos assim bananas, que não tem, nem tem palavras. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Ele ataca a nossa estrutura, a nossa habilidade. A outra área do nosso corpo são aquela área de tecido. Tecidos são os órgãos, pele, músculos. E essa área são aquelas essenciais, o nosso coração, nossos pulmões e tudo isso. Essa área de tecidos. Então, quando ele ataca essa área, ele ataca-nos para fazer-nos fracos, sem fogo, sem ânimo. Ele ataca essa área dos nossos órgãos. Quando eu falo sobre isso, eu estou a tentar dar uma explicação mais metódica em vez de literal. Porque o corpo tem uma função aqui na Terra, mas para manter-nos, sendo um instrumento nas mãos de Deus, sendo usado por Deus. Então ele ataca-nos nessas áreas para desviar-nos, para fazer-nos fracos. A outra área, a terceira área do nosso corpo é a parte líquido, ou fluido. São o sistema circulatório do nosso sangue, são a área da limpeza e também a água que nos sustenta todos os órgãos. Satanás ataca nesta área para pararmos, para não fluir com vida. Ficamos assim parados, paralisados, sem ânimo, sem vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho visto pessoas ficarem em casa quase dias após dias, nem têm desejo de sair de casa, parece que não tem mais interesse em viver. Tira aquela parte, tão essencial da vida. Deus deu-nos aquele sistema circulatório para que a sua vida manter-nos não somente em pé, como estrutura, mas também com aquela gosto de viver, aquele ânimo, aquele entusiasmo que vem, assim, que passa pela nossa vida. Nosso sangue tem que correr para dar vida. Imagina que um dia para o outro o sangue para, o coração para.
morremos. E há muitas pessoas andam assim, parece que são aqueles mortos-vivos, né? Andam assim, não tem expressão, nem sabe rir, parece que não tem vida em si mesmo. O inimigo ataca o nosso corpo desta forma. Seja a área da nossa estrutura, seja a área da nossa postura, da nossa força, porque músculos falam de força, da nossa capacidade de ser forte em Deus, aquela parte que fluir, aquele ânimo que flui sobre nós. Deus deu-nos um remédio quando somos atacados nessas áreas. E esse remédio é quando nós falamos sobre o nosso corpo. Nós declaramos aquilo que Deus fez no cruz de Calvário, porque quando nós falamos de vida e de cura física, é tudo baseado naquilo que Jesus fez na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É aquela sangue que fluiu através da morte de Jesus, que deu-nos tudo que nós precisamos para ter uma vida abundante. Por isso a nossa forma de lutar contra os ataques físicos no nosso corpo, que tem uma certa dentro da nossa vida humana, é declarar aquilo que Jesus fez por nós. Amém. Não fica sujeito às circunstâncias. Não somente recebe aqueles ataques como eu tenho que somente aguentar. Mas sou humano, sou fraco. Claro, nós temos um corpo que está sujeito de fraqueza. Mas Deus também deu-nos algo para suportar essas fraquezas e para ser forte em Deus. Amém. Que o fraco diga, forte sou. Amém. Nós temos que dizer algo, temos que declarar algo sobre o nosso próprio corpo. Não podemos ser levados pelo nosso corpo, pensando que, eu sou fraco, eu sou humano. Tem que ser. Não. O nosso corpo é o nosso céu, não o nosso mesmo. Temos que apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos a Deus, não a justiça, não a injustiça. Nós temos que fazer isso. É a nossa habitação. Não deixe o corpo que Satanás, porque é a parte mais visível. Ele ataca com frequência a nosso próprio corpo e tentar levar-nos a submeter debaixo dos seus impulsos. Sabe que é pecado e morte habita no nosso corpo. São os membros do nosso corpo onde a própria pecado habita. Por isso é fácil o pecado. Temos que resistir para não pecar. Temos que dizer não, temos que fazer fugir daquela tentação. Temos que dominar sobre esse corpo. Senão, aquilo vai dominar sobre nós. E vai estragar o nosso ministério, vai estragar a nossa reputação, vai estragar a nossa integridade. Temos que ser muito sérios nisso. Eu estou a falar com vocês porque vocês são os nossos colegas. E nós temos que ter conversas dessas de vez em quando. É porque é muito importante que nós ganhamos a vitória. Temos que ser homens e mulheres espirituais. Sempre. Não somente no púlpito. Eu conheço pessoas que estavam a pregar e fazer muita coisa no púlpito e durante anos estavam a esconder pecado na sua vida. E depois, de repente, aquilo se chegou à superfície, porque o Senhor não deixa as coisas escondidas. Há sempre um dia de prestar contas, há sempre um dia que tudo é revelado. Então não pense porque és um ministro que está fora disso. Talvez vai haver uma grande graça, um tempo para chegar ao arrependimento, mas vai chegar um dia
Se nós não mudarmos, que aquilo vai ser exposto. A segunda área do nosso ser, como Deus nos criou, é na área da alma. Como que eu disse, cada área, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito, há 3 divisões. E nessas 3 divisões há 3 áreas. Porque essa 3 é aquela impressão digital de Deus. É como que Deus nos criou, né? Com aquela Pai, Espírito, né? Filho, Espírito Santo, né? Gravada dentro da nossa própria formosura. Forma que Deus nos criou. A nossa alma é da mente, emoções e a vontade. Talvez a área da mente é a área mais crítica, porque ali, né, é como vamos criar ideias, vamos criar, né, pensamentos, e depois do pensamento vem uma emoção, e depois de uma emoção vem uma decisão. Mas primeiro começa aqui. Foi interessante que Deus criou Adão e toda a terra, barro. Formou toda aquela parte física, mas a parte física, sem o sopro de Deus, é só físico. Não tem vida. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, é aquela palavra sopro. No hebraico como no grego, é a palavra espírito. Mesma palavra. Ele soprou, né, o seu espírito dentro do ser humano e ele tornou-se uma alma vivente. Okay? Então a alma nasceu através da entrada do espírito dentro do barro, dentro da carne. Por que é tão importante? Essa alma é aquilo que vai mandar o corpo fazer aquilo que Deus quer. Deus, né, com o seu espírito, fala, a nossa mente interpreta e depois a nossa mente manda no corpo fazer. Okay? Então não, é neutro. Então, quando o homem pecou, aquela, né, condenação, a maldição sobre, né, o ser humano, que aquele pecado e morte entrou no seu corpo e depois, né, o seu corpo volta ao pó, volta à terra. Uma ligação com a terra e o homem. E nós fomos dados uma certa responsabilidade para multiplicar, dominar sobre a terra. Nós temos que cuidar da terra, enquanto estamos aqui na terra. E agora essa alma vivente, com a ligação com Deus, consegue ouvir o seu espírito, né, e interpretar isso ao corpo para fazer a vontade de Deus. Deus dá um mandamento, Ele fala com o nosso espírito. Agora, quando o homem caiu, aquela ligação entre a alma e o espírito foi cortada. Ele morreu espiritualmente. Então a alma, em vez de estar conectada com Deus, agora virou para dentro. Virou para e começou, em vez de dizer eu faço a vontade de Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu vou sentir aquilo que Deus tenta, em vez de estar ligado com o céu, com Deus, agora está para dentro e fala assim: eu penso, eu sinto, eu quero. Então aquela alma está tão virada para aquilo que eu quero, para a própria pessoa. E essa pessoa, sem aquela conexão com Deus, só
pelo seu próprio Deus. Age pelos sentidos do seu corpo, é completamente ausente da influência de Deus na sua vida. Agora, essa mente, vamos avaliar isso porque é muito importante a parte da mente. Porque ali o inimigo tenta criar belezas, tenta criar mentalidades, paradigmas, tudo é contra os desejos e os pensamentos de Deus. A mente tem três partes: a parte consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente, ele ataca com aqueles dardos plamados do inimigo, filosofias, ideias estranhas, heresias, religiões falsas, ataca com uma série de pensamentos para desviar-nos do seu caminho. Às vezes ele recebe telefonemas de várias partes do mundo, e um que chegou a mim de Moçambique, foi mês passado. O irmão diz: "Oh, pastor, eu descobri uma coisa também. Agora há uma ideia, há alguns pregadores assim que eu vi no internet que estão a falar acerca da Bíblia de Etiópia, que tem 88 livros. É muito profundo. Nós temos que descobrir aqueles revelações secretos." Ele diz: "Oh, meu irmão, essas são dardos do inimigo que está a tentar desviar-nos do caminho. Cuidado com isso." Eu tenho muito a dizer sobre isso, mas não tenho tempo. Mas essas áreas que atacam a nossa consciência. Houve a Aliança Evangélica em Portugal publicou algumas estatísticas, que é muito assustador. 80% dos jovens que vão para a universidade, jovens cristãos, fiéis da sua igreja, que entram na faculdade, 80% saem da faculdade sem a sua fé. Dardos plamados. Eles não estavam preparados como apagar aqueles dardos. Eles não estavam preparados como filtrar aquilo que é lixo. Aceitar tudo o que foi ensinado. E levou 80% dos jovens em Portugal são desviados quando entram naquele curso superior. Não estou contra cursos superiores, mas nós temos que preparar os nossos jovens como lutar contra aqueles ataques contra a sua mente. Amém. Como resistir àqueles erros. Como ter a vontade, aquela verdade de Deus como espada do rosto. Eles precisam disso. Temos que preparar os nossos jovens. A parte da subconsciência são partes dos traumas, de memórias negativas, coisas que as pessoas têm passado, e muitas pessoas que têm passado por problemas familiares, com situações. Eu estava a falar com uma pastora lá da Swatini, e ela estava a ter problemas no casamento. E falando com ela foi criada numa casa polígamo, que em Eswatini é legal. O rei já tem dezenas de mulheres e tem sido um padrão para toda a sociedade. E esta criou um certo conflito dentro dela e traumas e memórias tão negativas que agora, entrando no ministério com o seu marido, agora vem na superfície coisas que eram subconscientes. E ela precisava da libertação. As mulheres nesse retiro ministraram a ela. Ela passou por um tempo de cura interior. E graças a Deus, no fim desse retiro, ela era uma pessoa diferente.
Mas se nós não sabemos lidar com coisas escondidas, situações que nós temos passado, muitas vezes repetimos o mesmo. A outra área é a área inconsciente. E essa tem a ver com tradições, o poder da cultura, costumes. E às vezes nós pensamos, mas é assim que o mulher faz. No casal em Eswatini, nós tivemos o privilégio de ver esses dois sentir aquela vontade de Deus para casar e tudo, demos alguns conselhos. E eles tinham de enfrentar uma tradição da sua cultura que era muito forte. Aquilo que estava quase a manipular, e esse foi o poder de dote. Lá, a mulher é avaliada pelas vacas. E o homem, para casar com ela, tinha de comprar uma série de vacas, segundo o negócio feito pelos tios e os pais. A nossa conselho é aquilo que eles sentiram desde parte de Deus, é não entrar nisso. Porque uma mulher não é uma coisa que nós compramos. Não tem valor. O rei pode gastar a comprar uma princesa para 100 vacas. A outra que não tem informação vale somente uma vaca. Diz, não, essa aí eu volto. A mulher é preciosa. Não pode ser comprada, não é uma escrava. Não é algo para ser usado e deitado fora quando não queremos. Não é algo, não só, é parte da nossa carne, faz parte de nós. Nosso cordeiro faz parte de nós, não podemos saber comprar isso e avaliar a mulher. Tem sido uma série de consequências sociais e culturais por causa daquele costume. Então eles perguntam, mas pastor, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos fazer isso? Porque a cultura são muito fortes. O poder é muito forte. Mesmo nós sabemos que não é vontade de Deus, mas porque isso faz parte da nossa inconsciência, é complicado. É difícil de mudar. Eu disse que não, porque o pai, ele foi criado contigo. O pai era o bruxo do rei. E por causa da sua condição, ele tinha de sair da casa, porque o pai disse, o teu espírito não é compatível com o meu espírito. Então o tio, que era pastor, criou ele. E agora começa o conflito de receber a bênção dos pais e também o tio. Eu disse que não seja humilde, fala das tuas convicções. Deixa o Senhor mudar a situação. Ele teve aquele encontro com os pastores, com a família, que era muito formal, todos os tios, estavam lá para ver que ele viu, que era casar, no momento em um negócio. Ele começou a falar das suas convicções, ele falou sobre a sua chamada, ele falou sobre a sua lealdade para com Deus e a sua palavra, e a razão que ele não podia entrar nesse sistema de dons. Eles ficaram surpresos, falaram um com o outro, e enfim deram a bênção. E agora, pela primeira vez na história daquela igreja, algo foi quebrado. E nessa área da consciência, nessa área
natural. E graças a Deus eles receberam a bênção e foi casado e tem um ministério incrível. Mas tinha de tomar uma posição. Há muitas coisas inconscientes que nós sabemos que não é a vontade de Deus. E Deus tem que revelar isso. Para que o inimigo não tenha para onde pegar. Estamos a cortar aquelas laços que o inimigo tem sobre nós. E temos que ver não somente na área consciente, em termos dos erros e tudo que é óbvio, mas também nas coisas subconscientes de nossas traumas e nossas memórias, mas também do inconsciente que tem a ver com os nossos costumes, cultura e tradições. Temos que avaliar isso. Há muitas coisas que nós pensamos que são de Deus, mas não é nada disso. Não é de Deus. O remédio é para tomar cativo cada pensamento, a obediência de Cristo. Temos que ver o que realmente passa na nossa cabeça e submeter isso a Deus. É a forma de combater contra os ataques da nossa mente. Não é? A nossa mente começa aqui a pensar. Depois vem a emoção. E depois vem a decisão. A segunda área da nossa alma são as emoções. E nessa área são 3 áreas também. Os afetos, desejos e os sentimentos. Os afetos têm a ver com relações, ligações. E Satanás quer meter isso para criar uma certa relação ilícita, uma certa ligação com pessoas que não são crentes. E às vezes ele recebe isso dos jovens, mas ele é meu gêmeo da alma. Somos tão parecidos. Mas ele não é crente. Mas sentimos tão ligados, há tanto amor. E com certeza é de Deus. Satanás ataca esses afetos, essa área emocional, para nos enganar. Não pensa que pode beijar um sapo e esse sapo torna-se um príncipe. Não pensa que depois de casar ele vai ser crente. Não funciona assim. Tem que guardar o coração, porque nem são as saídas da vida. Outra área das emoções são áreas dos nossos desejos. Em vez de ter fome para Deus, um desejo para Deus, Satanás tenta usar aquele poder de desejo para ter um desejo para as coisas que não são de Deus. Em que nós falamos, e é revelado pela nossa conversa, falamos mais do futebol do que a presença de Deus. Falamos mais do que o que está acontecendo na política, do que a revelação que temos recebido no tempo devocional. É revelado, bem, mas essa área de nossos desejos tem que ser transformado, santificado, para ter um desejo real para Deus. A área de sentimentos. Satanás ataca com aquelas altos e baixos de depressão para a eufória, daquela mudança de humor, aquela falsa paz. Eu sinto tanto paz. Desde que a paz de Deus reinar em ti. Amém. Nós podemos ter paz, mesmo quando as circunstâncias são completamente ao contrário. Podemos dormir quando há uma tempestade. A paz não está dependente de circunstâncias. Nós podemos ter esse controle das nossas emoções quando somos homens e mulheres espirituais. Amém? A outra área é a área da vontade. A vontade também tem 3 áreas. A
vontade mais ativa, intransigente e sadia. Ativa porque Satanás tenta que nós fazemos decisões acima do joelho. Viver assim espontaneamente. Em vez de ouvir a voz de Deus, considerar as coisas e depois fazemos. Ele leva-nos a fazer aquelas decisões, aquelas compras que não necessárias naquele momento, porque é um marketing incrível. E sentimos, eu tenho que comprar. Tenho que fazer. É aquela parte da nossa vontade ativa. O inimigo tenta controlar a nossa vontade. É intransigente em que faz-nos cansados, em que nós não desistimos mais. Então, largamos tudo, seja uma tarefa que Deus nos deu, seja o nosso casamento, seja a nossa fidelidade à igreja, seja qual área. Somos, em vez de ter aquela convicção, nós somos muito assim, levada pela crise, pelo vento, por aquele momento. Há muitos jovens hoje em dia estão tão viciados na net e seguem aquilo que está na moda. Não somente na área de roupa, mas também está na área de movimentos. Estão sempre a tentar a seguir andar atrás da pessoa que fala mais. Para ter aquele remédio disso, é quando a nossa vontade é submetida à vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Porque a nossa alma é um filtro, mas não pode ser a nossa guia. Não pode mandar. Tem que se ouvir de Deus. Deus tem que dar diretrizes à nossa alma. E depois a nossa alma, ao nosso corpo. Se nós fazemos ao contrário, então fazemos coisas religiosas, mas sem o poder de Deus, sem a manifestação da sua presença. Há muitas pessoas que fazem tudo tremendo sem a presença de Deus. Muita água, muita gritaria, muito entusiasmo. Parece que estamos num clube de futebol, olhando para o Mundial e ver pessoas que são fiéis à sua equipa a dançar e tudo isso. Esta parece a igreja. Muitas igrejas celebram assim. Mas que é mais importante que é a presença de Deus. Não emoção. Emoção é saber, Deus usa emoções. Mas não podemos criar emoções para ter um ambiente espiritual. Usar aquele ânimo para criar um ambiente espiritual. É o contrário. A presença de Deus cria um ambiente em que a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções ficam assim, movido. Mas é por causa do Espírito, não por causa da alma. Agora, estou a fazer muito ou não? Querem continuar? Terceira área é o Espírito. Porque mesmo sendo um lugar onde o Espírito Santo habita, porque em 1 Coríntios 6, 17 diz o seguinte: quem se junta com o Senhor é um Espírito com Ele. Então, a ligação que nós temos depois de ser nascido de novo é o Espírito Santo está no nosso Espírito. Ele fala aqui, a nossa mente interpreta. E depois nós podemos dizer: Deus falou comigo. E depois nós fazemos segundo aquilo que Deus. Agora imagina, se a nossa mente está cheia de lixo, a nossa interpretação vai ser outra coisa. Vamos dizer que Deus me diz, mas Deus não diz. Ou não diz exatamente assim. Diz alguma coisa parecida, mas não exatamente. Então o nosso espírito tem 3 áreas. Tem a área da consciência, tem a área da comunhão e tem a área de congregar.
aquela estar junto, aquela então, a parte da consciência também tem 3 áreas. A área moral, a área de convicções e a área da renovação. Nós somos renovados no Espírito. A nossa capacidade de ser cheios continuamente, aquela renovação é do Espírito, é o aspecto do Espírito. Aquela parte moral, ter uma consciência limpa, sem briga, sem condenação. E depois ter convicções, baseado na palavra de Deus. Então o inimigo ataca a parte moral com uma consciência cauterizada. Nós podemos ver filmes, as pessoas a sofrer, a morrer, tantos tiros, e guerras e tudo, ou sexo ilícito e tudo. E ficamos cauterizados, aquilo não mexe mais conosco. Em vez de criar nojo, ficamos a seguir indiferente. É a cauterização dessa área da consciência. E quando alguém peca da mesma forma, ficamos assim, não podia fazer isso. Em vez de ficar assim, traumatizado com isso, e tratar isso como algo sério, nós damos alguns tomates nas costas e não fazer isso não quer. Não tomamos isso a sério, porque a nossa consciência está cauterizada. Não temos o mesmo moral. A área de convencer as convicções. Também vem, Satanás ataca as nossas convicções com condenação. Tu és muito velho. Essas são coisas de tua geração, mas não tem nada a ver com essa geração. Tens que ser mais progressivo, tens que ser mais tolerante, tens que ser mais aberto. Ataca-nos com culpas e condenação por ter convicções. Há uma certa, em Europa, nós temos muito problema com aquela LGBT, qualquer coisa. Porque se pregamos contra isso, podemos ser presos. Se não casar um casal gay, pode ter a tua licença tirada da igreja. Em vários países isso já existe. Em Europa. O preço de ter convicções. Vamos somente lembrar a nossa convicção e pronto, é a Bíblia que nós temos agora. Agora temos que fazer aquilo que o Estado diz. Em Suécia, que é um dos países mais liberais, o pastor pediu-me para pregar. Não sei se foi porque eu não vivo lá. Mas eu estava a falar sobre a guerra contra a verdade. Eu estava a falar sobre a mudança do erro, do mal em verdade, mudar todo o sentido de ciência, de justiça. E eu frisei essa área. Aquela pregação foi vista por muitas pessoas, em termos de televisão. E o próprio pastor voltou por isso na televisão várias vezes. Houve uma reação, mas sabe? Entre as pessoas que receberam Jesus, eram mais as pessoas dos outros países do que os próprios suecos, porque os suecos tinham cauterizado a sua mente. Mas as pessoas dos países muçulmanos, da Eritreia, outros da Etiópia, receberam Jesus e abraçaram e querem isso porque eles reconheceram. Essa é a verdade.
Não podem deixar a nossa própria convicção em termos de moralidade, em termos de ciência, em termos de retidão, justiça, ser manipulado ou controlado. O remédio é o poder do sangue de Jesus em chamar as pessoas a arrependimento. Há muitos apelos, só o movimento chama as pessoas a crer e confessar, mas não chama a pessoa ao arrependimento e ser convertido. Então estamos a ter muitas pessoas que entram na igreja que não passaram por aquele processo de transformação através do arrependimento. E são pessoas fracas na sua fé. Cada coisa é levada para um extremo ou outro. Arrependimento pelo sangue de Jesus, aquilo que Jesus fez, perdão dos seus pecados, é muito essencial se nós vamos ganhar a vitória interior. Uma vez, eu e ela, nós estivemos numa aldeia na Sibéria, Rússia, junto à fronteira da China. Nós entramos no culto, o culto era pessoas pobres, só aqueles bancos assim de madeira, mas eles chegaram ali, sala cheia, e antes de começar o culto, o pastor levantou e disse: antes que nós começamos com o louvor, eu quero saber se há alguém aqui que precisa confessar os seus pecados. Quando eu ouvi isso, disse: puxa, nunca vi isso na minha vida. Eu acho que na minha igreja essa não funcionava. Mas ele fez isso, na sinceridade. E duas pessoas chegaram em frente, começaram a confessar o seu pecado com lágrimas. A reação do povo era incrível. Eles juntaram essas pessoas, começaram a orar sobre essas pessoas e tudo. Foi algo tremendo. Eles ficaram aliviados, porque eles confessaram. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não diz, a Bíblia não diz se pedir perdão, não, se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então houve uma mudança da mente. Depois eles começaram a louvar a Deus. Eu vou dizer que é uma igreja, pouca gente, fronteira da China, longe de tudo, a presença de Deus caiu sobre nós. Foi algo poderoso. Poderoso. É a nossa consciência renovada. Quando Satanás entra, ele tenta criar insensitividade à voz do Espírito, com muitas outras coisas. Nós temos que ser renovados espiritualmente. Essa semana é para nós, para ser renovados. Porque muitos de vocês têm que estar espinhas. Estão assim no fim. Têm que estar nas pilhas, precisam ser recargadas, precisam ser renovadas. E esse é o tempo, não é o tempo para andar com os nossos valores, os nossos títulos. É o tempo para ser somente ministrado durante Deus. Deixe Ele fazer algo dentro de nós, porque nós precisamos sair daqui fortes espiritualmente. Segunda área é a área da comunhão. Comunhão é algo de Deus. Não é como ser membro de um clube de futebol, ou fazer parte de uma banda, ou fazer parte de um partido político. Eles têm aquelas ligações por interesse e por certos motivos, mas a comunhão é algo espiritual. Eu viajo muito. É incrível. Talvez não falo a própria língua do povo, mas